Meu chefe tentou dormir com minha esposa. Isso aconteceu há vários anos. Então, meu chefe, uma personalidade extremamente do tipo babaca, descobriu que eu estava saindo com uma jovem de outro escritório. Era um relacionamento à distância. Ele era do tipo que gostava de controlar tudo e mexer com as pessoas por diversão. Ele também era casado com outra funcionária, mas era muito infiel. E ele tinha um hobby, a fotografia, gostava de tirar fotos de si mesmo e de sua conquista, no ato. Depois, ele mostrava as fotos na área de produção e se gabava disso. Bem, em sua próxima viagem a esse outro escritório, ele tentou fazer com que minha namorada dormisse com ele, mas ela o rejeitou. Ele inventou algumas mentiras e fez com que ela fosse demitida. Demorou muito tempo, mas eu fui paciente, pois sabia que ele guardava as fotos no escritório, não podia correr o risco de mantê-las em casa, onde sua esposa poderia encontrá-las. Em um sábado, eu estava trabalhando em horário extra e a faxineira chegou, destrancando o escritório dele. Entrei agindo como se estivesse tirando medidas de alguns desenhos. A faxineira só me pediu para fechar a porta quando eu terminasse. Ela saiu e foi até a contabilidade, e foi então que entrei em sua mesa. Com certeza, no fundo de uma gaveta, encontrei uma pilha de fotos de 5 centímetros de altura. Peguei todas elas. Depois, esperei até que ele saísse em outra viagem. Quando ele saiu para almoçar, eu tinha uma dúzia de fotos dele, no ato, com 4 mulheres diferentes, todas mostrando seu rosto. Todas as mulheres tinham cabelos escuros ou ruivos, sua esposa é loira. Dirigi até a cidade em que ele morava, até a agência dos correios mais próxima de sua casa e enviei as fotos para sua esposa, sem endereço de retorno. Ela se divorciou dele, e seu advogado o levou para a limpeza. Minha namorada agora é minha esposa, e não estamos mais chateados. Esposa traidora, planejando o futuro. Fiquei com minha esposa por 6 anos quando descobri que ela estava tendo um caso com seu colega de trabalho. Terminei o relacionamento e me divorciei dela, e agora ela está namorando o tal colega de trabalho. Obviamente, eu estava sempre pensando em maneiras de piorar a vida dela depois de tudo o que aconteceu, mas não queria nada que pudesse ser claramente atribuído a mim. Minha esposa tinha um sobrenome muito comum, e eu tinha um único, então ela mencionou algumas vezes como era irritante não ter um endereço de e-mail apenas com o nome dela, e como ela gostava de ter isso depois que nos casamos. Bem, agora o rapaz com quem ela está namorando também tem um sobrenome único, então fui e registrei alguns endereços de e-mail com o primeiro nome dela e o sobrenome dele, para que ela nunca pudesse tê-los se eles se casassem. Ela provavelmente saberá que fui eu, e pode até ter descoberto minha conta no Reddit. Se for o caso, o F que você terá de digitar pode significar, vá-se F. Minha ex me traiu com o primo dela e esperava salvar a sua reputação, acho que não. Vamos começar essa história dizendo que isso aconteceu há 12 anos. Agora estou casado e feliz, tenho 3 filhos e não me arrependo de absolutamente nada. Fiquei com minha nova ex por 3 anos. Percebi que ela estava sendo extremamente controladora. Esperava-se que eu contasse todos os detalhes do meu dia e informasse minha agenda com antecedência, e se eu me desviasse disso, ela ficava muito chateada. Ela atribuiu isso apenas a sentimentos ruins que estava tendo e deu de ombros para a paranoia de infidelidade de relacionamentos passados. Eu nunca havia traído ou me afastado, e nunca dei a ela um motivo para agir assim. Parecia impróprio da minha noiva agir dessa forma. Agora é que a coisa fica mais interessante. Depois que ela pediu minha agenda para fazer planos, já que a minha tende a ser mais agitada do que a dela, percebi que ela estava mandando mensagens de texto para alguém. No meu ramo de trabalho, se eu trabalhar mais de 40 horas, posso tirar uma folga à vontade, desde que o trabalho seja concluído em uma data posterior. Eu era muito amigo de um irmão dela e ainda sou. Nós rimos disso até hoje, e ele a lembra ativamente disso. Mandei uma mensagem para ele dizendo que queria fazer algo especial para ela um pouco antes do nosso aniversário de casamento para ter certeza de que seria uma surpresa especial. Os dois trabalhavam na mesma fábrica. Ele era um fabricante e ela uma gerente de expedição. Ele teve a gentileza de me informar o horário dela. É nesse ponto que a discrepância se encaixa. Sem meu conhecimento, ela estava deixando de fazer horas extras, trabalhava em turnos de 12 horas de segunda a sexta-feira, com exceção das quartas-feiras, quando trabalhava apenas meio-dia. Ela estava tirando as quartas-feiras de folga bem na época em que começou a ficar extremamente controladora. Para minha sorte, eu tinha acumulado vários dias de lazer, portanto, tirar uma quarta-feira de folga para mim não era um problema. Alguns dias se passaram,
e a quarta-feira chegou. Coloco meu uniforme de trabalho e saio para o trabalho. Eu estava esperando que ela saísse, pois nosso complexo de apartamentos tinha duas saídas na mesma rua que eu podia ver diretamente em frente a um shopping center, então estacionei meu carro perto da parte de trás e esperei. Após cerca de 1 hora, notei um Mustang vermelho muito específico com um decalque específico no vidro traseiro. Era o primo dela por casamento. Eu também tinha feito a devida diligência para levar um laptop antigo, que mantínhamos em nossa mesa em uma área de escritório com visão total da sala de estar, da porta do quarto e do banheiro, além da cozinha. Eu o havia configurado para acesso remoto e fiz com que ele me alertasse quando a webcam percebesse algum movimento. Dando a ela o benefício da dúvida, pensei que ele poderia estar deixando algo ou vindo ajudá-la em alguma coisa, como a família dela faz às vezes. Como era de se esperar, recebi uma mensagem e entrei no meu laptop. Ele entra pela porta sem pular uma batida, ela desabotou a camisa dele e começa a beijá-lo. Criei um link de URL para transmissão ao vivo. E como ela estava preocupada, recebemos uma mensagem de texto de um grupo familiar e de um grupo de amigos. Os dois faziam parte do grupo, mas, no momento, estavam indispostos e não olharam o celular. Eles nem sequer esperaram, poderiam ter ido para o quarto, mas não, decidiram ficar loucos ali mesmo no sofá. Enviei o link para o chat do grupo de amigos e para o chat do grupo da família. Em poucos minutos, recebi ligações ininterruptas de amigos e familiares. Não havia como voltar atrás. Ela estava sendo criticada, mas estava ignorando o telefone. Só depois da quarta ou quinta ligação é que eles decidiram fazer uma pausa. Para fins de contexto, o estado em que moro permite a gravação de propriedade pessoal, independentemente da ocupação. Eu era o único no contrato de aluguel, ela não tinha permissão para estar no contrato de aluguel devido à falta de crédito. A ligação que ela atendeu era da mãe de seu primo, que ela estava comendo. Ela atendeu o telefone no viva voz, não estou brincando, as primeiras palavras que saíram da boca da mãe dele foram: "Pare de comer meu filho." Os dois ficaram rígidos e ela começou a gaguejar as palavras, dizendo: "Do que você está falando?" A mãe então revelou que havia uma transmissão ao vivo deles enviada por mim para sua família. Ela pegou todas as almofadas do sofá e se cobriu. O primo saiu cambaleando, tentando colocar suas calças e sapatos, mas acabou tropeçando e batendo a cabeça na minha mesa de centro, deixando-a com uma marca. A essa altura, eu já tinha ido para a frente do complexo de apartamentos. Eu estava lá para cumprimentar o adúltero quando ele saiu pela porta da frente. Ele ficou paralisado e começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Não vou mentir, o que aconteceu depois não foi o meu melhor momento, e quase tive problemas legais se não fosse pelo fato de que ele estava invadindo uma propriedade privada. Digamos que fiquei engessado por 6 semanas e ele não apareceu em nenhuma foto de família por meses. Fui até o apartamento, onde ela estava completamente vestida e chorando inconsolavelmente. Perguntei a ela se era ranho ou esperma em seu rosto. Depois, disse a ela que não respondesse, pois não importava. Dei a ela 1 hora para retirar todos os seus pertences, pois, novamente, tudo no apartamento era meu, exceto as roupas, algumas maquiagens e alguns utensílios de cozinha. Sua mãe não permitiu que ela se mudasse para lá, pois estava cheia de vergonha. O mesmo aconteceu com seus irmãos, e a mãe do primo expulsou o filho de casa. O boato se espalhou rapidamente pela cidade, por falta de palavras melhores, ela era intocável. Acabei com a vida de um golpista de romances. Eu explodi a vida de um golpista de romance. Este caso é recente e ainda está se desenrolando, mas já atingiu um nível explosivo. Alguns detalhes são intencionalmente vagos. Contexto: sou uma mulher na casa dos 30 anos com um emprego razoavelmente bom em uma empresa, em um campo com muito espaço para crescimento, e voltei recentemente ao cenário dos namoros depois de uma década. Sou uma garota com a aparência de que seria um se perdesse 30 quilos, rosto bonito, embora um pouco gordinha, mas nunca tive problemas para conseguir um encontro. Não estou bem de vida, mas sou estável e tenho um pouco de dinheiro para gastar. Moro em uma grande cidade multicultural e meu ex era imigrante, portanto, estou aberta a namorar pessoas de qualquer origem. O que aconteceu? Há algumas semanas, conheci um homem muito charmoso de um país latino-americano, apenas alguns anos mais novo do que eu. Parecia muito doce, carinhoso, inteligente, voltado para a família, emocionalmente disponível, educado e com uma boa profissão em seu país, e tinha muito em comum comigo. A química parecia incrível dentro e fora do quarto.
Ele foi honesto ao dizer que estava em meu país com um visto de turista, mas que esperava ficar. Deixei claro que não poderia ajudá-lo com isso, mas que teríamos um caso de verão divertido enquanto ele estivesse aqui. Se ele conseguisse ficar ou voltar, só então pensaríamos em um relacionamento de verdade. Então o outro sapato caiu. Depois de algumas semanas e 4 encontros, durante uma conversa por texto sobre meu trabalho, ele me pediu para ser sua sugar mummy. Inicialmente, eu ri e achei que era uma piada. Ele continuou insistindo e disse claramente que não era. É claro que, sentindo-me insultada por isso, eu o repreendi. Ele manteve o tom de pedido sério até que eu me irritei com minhas reclamações sobre como ele deveria estar envergonhado por me pedir isso. Então ele se irritou e me insultou por achar que ele estava falando sério. Não se desculpou por ter me ofendido. Obviamente, o que fiz em seguida foi tirar capturas de tela e chorar sobre isso com meus amigos mais próximos. Eu estava magoada por ter sido enganada ao pensar que ele gostava de mim e que ele achava que eu precisava pagar por um homem. Minhas amigas começaram a descobrir o que aconteceu depois. Uma das minhas amigas começou a bisbilhotar mais a presença online dele. Juntas, descobrimos cerca de 6 contas diferentes no Instagram em que ele usava variações diferentes de seu nome e fotos diferentes de si mesmo, todas carregadas em lotes. No Facebook, um padrão semelhante. Tudo muito fraudulento e com aparência suspeita. Em um de seus perfis, ele tinha sido tolo o suficiente para seguir e marcar o empregador para o qual estava trabalhando ilegalmente com seu visto de turista no meu país. Então, entrei em contato com outra amiga próxima em uma agência local de aplicação da lei que trabalha com imigração. Ela verificou o arquivo dele, e ele tinha esposa e filha em casa. Depois disso, soltei os cães de caça. A amiga que me ajudou a investigar online fez vários bate-papos em grupo em várias plataformas com toda a família dele, imediata e estendida, e amigos. Ela divulgou todas as capturas de tela, bem como um discurso sobre como isso era vergonhoso. Quando começaram a bloqueá-la, ela adicionou mais pessoas. Descobriu o número de telefone da irmã dele e ela também enviou mensagens para lá. Todas as pessoas que ele conhece, inclusive a esposa, sabem que ele é infiel e que está tentando se aproveitar das mulheres. 30 minutos após o início do bombardeio online, recebi uma mensagem grosseira dele dizendo que eu deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele estava brincando e que ele não precisava se vender. Não respondi. Próxima etapa? Formulário de relatório de imigração online com todas as informações que encontramos, informações sobre o trabalho, nome e endereço do empregador, endereço residencial dele, nome completo, data de nascimento, fotos, capturas de tela admitindo que estava trabalhando. Normalmente, esses relatórios levam meses para serem analisados, se é que são analisados, mas dei o número do arquivo ao meu amigo policial. 2 dias depois, agentes da lei o visitaram em casa. Eles o encontraram com um número de telefone que foi emitido para um morador local. Todos os seus colegas de quarto também tinham números emitidos para a mesma pessoa, uma ligação direta com o empregador. Ele recebeu uma advertência por tentar me enganar, uma ordem de proibição de contato e uma marcação em seu arquivo de imigração que, com base em seu país de origem, provavelmente significará que ele nunca mais poderá voltar, além de uma advertência estrita para não trabalhar sem autorização. Seus colegas de quarto também receberam advertências. Em seguida, seu empregador recebeu uma visita. Eles encontraram provas significativas de que o estavam empregando ilegalmente, assim como várias outras pessoas. A investigação ainda está em andamento, mas, até o momento, é provável que eles recebam dezenas de milhares em multas ou, possivelmente, pena de prisão. O indivíduo não está sendo deportado porque o governo teria que pagar por isso e os procedimentos levam mais tempo do que o tempo restante do visto, mas agora ele passou de um arquivo sinalizado para uma proibição de vários anos de reentrada no meu país. Se ele me incomodar novamente, também será deportado. Espero que ele goste de voltar para sua esposa furiosa e de ser ridicularizado por todos que conhece. Até nunca mais. Edit, os comentários sobre minha aparência são uma maneira irônica de descrever como ele pode ter me visto e falam mais sobre sua falha em selecionar o perfil correto da vítima. Não é tão profundo e eu realmente não me importo muito com minha aparência. Relaxem um pouco, pessoal. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!